Vamos falar de Júnior Santos, que já é jogador do Galo, né? E esse tem pulmão? Tem. Alguns. Tem pulmão. Vários. No plural. Quem que falou sobre ele? O Arana e o Deivinho? Ah, esses dois têm moral. Esses dois têm moral no Galo e já falam sobre o novo reforço. Vamos lá. Eu falei com o Júnior Santos, né? Ele mandou uma mensagem, antes falou ele já um pouquinho, já muito feliz pela vinda dele, é um grande jogador, né? Um jogador ali que Tava do lateral, hein? É, lateral. É importante chegar a jogadores de qualidade, porque a temporada é longa. É, o Arana entra naquele papo que a gente falando tava do aí, lateral, hein? É, lateral que ataca, né? É, ataca muito. E o Júnior Santos? Deixa eu ver o estilinho. É, o Arana falou que ele chegou no estilinho, né? Não, chegou estiloso. Com uma lupa ali, um corte de cabelo diferente. Cabelinho na régua? Cabelinho na régua. O Rafael Prats já me mandou mensagem aqui falando que aprovou o estilo de Júnior Santos. É, porque o Prats tem uma lupa igual a essa. Ah, é? É, o Prats é desse estilo, então. Sensacional. Mais espalhafatoso. Que óculos, hein? É, e o corte de cabelo ali? Essa lupa do Júnior Santos não fala português, não, esse óculos. Que estileira, hein? Agora, Deivinho falou. Já tem batatinha da massa? Já tá imaginando tabelinhas. Júnior Santos, Deivinho, viu, André? Ah, mas se eu fosse ele, também estaria já imaginando. Acho que o Atlético, no momento que só saía jogador. E assim, com toda a dificuldade financeira, para essa contratação em específico, não estou falando do mercado do Atlético de uma forma em geral, mas foi habilidoso, porque com É uma boa reposição, eu É uma acho uma boa. Saiu o Paulinho, chegou o Júnior Santos. E assim, não é bom? tendo em vista a dificuldade, vamos lembrar, tentou contratar o Arthur, o valor era um pouco mais pesado, e aí encontra no Júnior Santos o Soteldo, então assim, estava tendo dificuldade, né, para encontrar. A gente já falou da situação financeira complicada do Atlético Mineiro, e contratar um jogador como o Júnior Santos, já testado no futebol brasileiro, vem de 2 boas temporadas no Botafogo, que superou lesão, artilheiro de Libertadores, fazendo gol em título, tem 30 anos, então assim, você está falando de um jogador ainda que tem uma longevidade dentro do futebol brasileiro. Depois de você perder um cara do tamanho do Paulinho e tendo todas essas complicações financeiras, para mim foi uma boa contratação do Atlético Mineiro. Ainda a situação é complicada em relação às perdas que teve, as dificuldades que vai ter para outras contratações. Como eu falei, acho que foi muito habilidoso nessa contratação do Júnior Santos. Ainda tem carências no elenco do Atlético Mineiro, mas essa saída com um atacante de lado como ele, acho que isso tende a funcionar muito bem com o Scarpa, principalmente com o Hulk. Acho que o entendimento Hulk e Júnior Santos pode ser muito positivo. Então, nessa contratação, acho que o Atlético saiu muito bem. Me surpreende o Botafogo, assim, porque eu não abriria a mão de um jogador como o Júnior Santos, ainda mais depois da saída do Tiquinho, ele podendo fazer essa questão de centroavante. Um jogador extremamente identificado no momento que o Botafogo está perdendo muitos atletas, não só do time titular. Tem o Júnior Santos, Luiz Henrique e Almada. Então, E assim, o Igor Jesus também tem... Se juntar esses 4, assim, quantos gols do Botafogo na Exato. Libertadores e no Brasileirão ano passado? Mas pode Formar um novo ataque. Mas pode contratar outros jogadores, mas assim, o entrosamento que vai todo embora. E um jogador identificado. Então, eu acho que o Atlético foi muito bem, mas pro Botafogo eu não achei uma movimentação interessante. Mal. O Botafogo começa a perder aqueles que seriam reposição para quem ele está perdendo. Exato, é isso. E a prospecção do Galo interna, a gente fala muito de oportunidades de mercado, caso o Flamengo vendo possibilidades fora. Internamente, aqui é um raro ou ótimo negócio desse nível dentro do mercado nacional, nesse nível de jogador. O Galo faz um negociaço. É um jogador muito importante para o jeito do Galo jogar, o que ele o que ele representa como jogador de lado, atacante que ataca, sabe? Eu gosto de atacante que ataca. Hoje em dia tem muito atacante que não ataca. O cara é atacante só no papel. Eu gosto de atacante que faz gol. Júnior Santos é isso. A gente não pode esquecer a Libertadores do Botafogo, começa e termina com ele. Verdade. Ele teve todos esses problemas físicos, então é uma contratação certeiríssima do Atlético. E você tem razão. Para quem perdeu o Paulinho, é uma reposição muito próxima. Claro, não é o que o Paulinho representou. O Paulinho foi um jogador muito importante para o Galo. O Júnior Santos ainda não vestiu essa camisa. O Júnior Santos pode ser, tem Mas potencial. Pode ser, tem potencial. Pra substituir bem, não tem? Sem dúvida, sem dúvida. Professor, me fale sobre o trio. Faz de conta que você é um torcedor entusiasmado do Galo. Do Galão da Massa. Como Batatinha da Massa ou como Fátima da Savassi. Me fale sobre Hulk, Daverson e Júnior Santos. Muita perspectiva de entendimento, né?
o Júnior Santos ali pelo lado, velocidade, o Davidson sendo o centroavante que permite ao Hulk render mais, a gente discutiu muito a respeito disso no ano passado. Acho que é um trio que se complementa, não é um trio só de nomes. A gente, quando faz esses nomes no papel ou na tela, como eu falei, a gente pensa muito no rendimento individual. Esse trio tem uma perspectiva de render muito coletivamente, se complementando pelas características de cada um. Mas será que vai ter o trio mesmo? Porque Não? Por que não? Mas eu- Não vem querer tirar o Deivinho do time de novo. Não, mas o Deivinho comemorou a chegada do Júnior Santos, mas acho que por outro lado é mais um concorrente para ele. Não podem jogar juntos? Podem, mas o Júnior Santos é o que a gente vem falando de quem é o jogador de lado e quem é mais segundo atacante. Para mim, o Júnior Santos é mais segundo atacante. Funciona bem pelo lado, funcionou no Botafogo pelo lado direito, mas Um motivo para ele jogar com o Davis. Mas pela presença de área que ele tem e o poder de definição, eu gosto quando ele se aproxima do outro atacante ou até mesmo quando ele é a referência, se movimentando com liberdade por ali. E ele funcionou bem no Botafogo em algum momento, assim, com o Tiquinho Soares, até com o Igor Jesus na reta final da temporada. Então pode ser que o Cuca opte pelo Júnior Santos mais como referência, mais afundado, o Hulk fazendo o trabalho que ele está acostumado no Atlético, de voltar muitas vezes para articular o jogo. Tá rodando, rodando e vai tirar o Davidson do time. mas tirar o David. Olha aí, professor. Mas eu acredito até que o Cuca, ele tende, se o Júnior Santos chegar bem, a fazer isso. Porque tem Bernard, tem Gustavo Scarpa e o Bernard, com a chegada do Qual o Cuca... Bernard? Não tem Bernardo, só você passar Qual o tem Bernardo. Bernard? De 2024 ou de 2013? Mas com a chegada do Cuca, se espera que o técnico tire mais do Bernard em relação à temporada passada. E foi ali o primeiro semestre do Bernard voltando, se readaptando ao futebol brasileiro, dou esse crédito para ele também. Jogador que ainda tem potencial de voltar a render. Então, com todo mundo à disposição, pode ser que o Júnior Santos seja essa opção para jogar mais como referência. Até para o Hulk, é um cara que não fica parado na área. Se pedir para ele, você tem que dar profundidade lá, não vai funcionar. O Hulk é inquieto, ele cai pelo lado, ele gosta de 1 contra 1. Então ele vai se movimentar mais. E o Júnior Santos pode fazer esse jogador que vai aproveitar muito ali até as próprias enfiadas de bola do Hulk no facão, fazendo essas diagonais, e ele pode funcionar muito bem. É uma contratação que dá uma acalmada na torcida do Galo, porque até então era só desespero. Perdendo jogador, saindo gente. Vendo chegar gente no Cruzeiro. Também o rival se reforçando e o Galo não contratava. E quando contrata, é um jogador que chega com um bom cartaz, que chega com credenciais de campeão brasileiro, de campeão da América, um dos protagonistas do Botafogo, apesar da lesão. Então, realmente dá uma acalmada, mas que a diretoria saiba que ainda precisa continuar esse trabalho no mercado. Precisa chegar mais gente. Os 4 R's lá, como é o nome o Menin, né? Rubens Menin, o principal. Rubens Menin, ele pode chegar e falar, estão mais calmos? No estilo Leila? Ainda não. Vai virar meme, já tem meme. Estão mais calmos? Ainda não, precisa se reforçar. No meio campo, perdeu Batalha, perdeu Zaratio, até na lateral tem menos opção agora, saída do Mariano, então precisa ter mais reposição pensando em elenco. Mas principalmente depois da saída do Paulinho, é um alento para o torcedor do Galo ter um reforço do nível do Júnior Santos. Ainda tem Scarpa, ainda tem Arana. Então, a gente falou um pouquinho mais cedo, o Júnior Santos chegou ontem, ele veio para fazer exames, acertar os últimos detalhes e fechar o contrato com o Galo, um contrato de 4 temporadas. O jogador que já tem 30 anos, ano passado ele foi artilheiro da Libertadores, fez 10 gols, o último inclusive justamente contra o Galo, aquele gol no finalzinho do jogo, a gente lembra. E agora ele vem para construir uma nova história, né? Ele ainda não vai conhecer o elenco do Galo ainda está nos Estados Unidos, onde está fazendo a pré-temporada, e os jogadores lá dos Estados Unidos falaram um pouquinho sobre a expectativa para a chegada dele. Eu falei com o Júnior Santos, né? Ele mandou uma mensagem, a gente se falou ali já um pouquinho, já muito feliz pela vinda dele, é um grande jogador, né? Um jogador ali que muitas pessoas tentaram no momento ali, né, dele de euforia, de ser campeão, né, ter feito a música pra mim, mas eu sou um cara que leva na esportiva, que eu sou um cara que zoa, sou um cara que brinca, como eu falei pra ele, cara, você vai chegar aqui, você vai ser bem recebido, você é um grande jogador, um cara muito humilde, né? Conquistou a Libertadores, um título muito importante, né? Fez o gol também, fico feliz por ele, que ele possa chegar o mais rápido possível. Eu vi que ele chegou e
Que estilinho fraco que ele chegou no aeroporto. Vai nos ajudar bastante, 2 jogadores de muita velocidade, que tem 1 para 1, né? Isso, o futebol de hoje em dia é muito importante, né? Porque as equipes cada vez mais vêm bem compactas, marcando muito bem, então é bom ter esses jogadores de velocidade e de 1 para 1. Importante chegar a jogadores de qualidade, porque a temporada é longa. Pois é, Mari, a gente ouviu aí os jogadores falando, o Júnior Santos chegou no aeroporto, falou que está muito feliz de estar vindo para o Galo e tem mais reforço. A gente lembra que quando o Cuca chegou, ele falou que precisava reforçar o ataque, o Galo que perdeu o Paulinho, que era um dos principais destaques do time, e está vindo também, pelo que a gente está sabendo, o Coelho. Ele já teve um acerto de valores com o Atlético Paranaense, ele está vindo, vai fazer exames também e deve aparecer aqui em BH na próxima semana. E teve mais uma mudança no Galo, o Paulo Brax, que é dirigente, ele já passou pelo América, passou pela FMF aqui em Minas também, estava no Santos, ele já se despediu do Santos e deve vir para trabalhar junto com o Victor na diretoria de futebol, auxiliando nas contratações nos processos do clube. É com você aí no estúdio. Fica com a gente no debate, tá, Nath? Para já entrar também no nosso papo, porque a gente cola uma tela com os números do Júnior Santos no Botafogo em 2024, anunciado então, já chegou em Belo Horizonte, já aquela loucura no aeroporto que a gente mostrou para o Fã do Esporte. 50 jogos, 33 como titular, 64,1 ali a minutagem por jogo, 20 gols, 4 assistências e a minutagem para participação em gol. O Fã do Esporte que acompanha o Sport Center assiduamente aqui, ele vê exatamente, para todos os times, como a gente vai construindo a nossa lógica, às vezes, de preocupação, de crítica. Opa, agora o time deu uma resposta. Opa, agora ainda não. Piorou, melhorou, a gente vai fazendo aqui esse diagnóstico. Existia um tom de preocupação com a janela do Atlético, porque não tinha técnico até depois do Natal. Começa a temporada... Início do ano mesmo, já não tinha. Início do ano, né? Foi ali na reta final. Eu lembro que eu estava voltando de folga e o Atlético anunciou o Cuca. Então, ali entre o Natal e o Ano Novo. E aí não tinha contratado ainda jogadores. Era a saída do Paulinho, nesse negócio vindo o Menino e o Patrick, e tinha ficado por aí. Agora, com o nosso Latarael, né? O Natanael, o lateral que foi contratado muito jovem, e agora o Júnior Santos. Sim. O Atlético dá alguma resposta do mercado? Não, eu acho que nem é uma resposta para a imprensa, para a torcida. É uma resposta para o próprio treinador, né? O elenco... Vamos lá. O elenco, a temporada do Atlético passada gritou que o elenco era curto. O elenco, eu não vou falar que o elenco era fraco, tá? Não tenho coragem de falar que o elenco era fraco. Não. Mas tenho coragem de falar que não dava para contar com muitos jogadores. Em algum momento, especialmente durante a Copa América, o Atlético perdeu diversos jogadores. E aí o que fazer? Aí o Atlético foi perdendo pontos. E a gente viu o sufoco que passou na reta final do Campeonato Brasileiro, ainda que, não precisa me lembrar, o Atlético tenha disputado 2 finais. Perdendo jogadores de uma temporada para outra, se já era curto, fica mais curto ainda. Então agora tem uma questão de estar repondo peças para um setor importante, que é o setor de ataque. O Coelho é um jogador que eu gosto. Gente, eu vou pedir um negócio para vocês, hein? Ei, vai. Quando o Atlético anunciar o Coelho, vocês, por favor, uma parte dos colegas da imprensa, Coelho não é coelho, hein? Coelho é conejo. Coelho é cotovelo, tá bom? É pescoço. Opa. Cotovelo é codo. Tá. Coelho é pescoço. Então, na hora, Atlético trouxe seu coelho. Não façam isso, já tô avisando. Eu farei isso. Já tô avisando. Do seu lado aqui. Não, esse é conejo. Então, o Coelho é um jogador que vai acrescentar, jogador de lado de campo. O Júnior Santos é o segundo atacante. Para mim, ele é diferente do Paulinho, a gente já falou sobre isso aqui. Paulinho vinha, às vezes, até para jogar de 10. Paulinho vinha e voltava, acompanhava muito. Acho... Daqui a pouco a gente vai falar. Acho que o Júnior Santos vai ser um atacante... Eu já tô aqui. Perto do Hulk. Tá. Sim. Para mim, ele o Hulk não... É o Hulk. Né? Ninguém vai tirar o Hulk do time. Teoricamente, quem está saindo é o Daverson. E parece também, não só da nossa interpretação, e claro que vocês, como comentaristas, vocês identificam o problema, mas importante também, às vezes, o treinador identificar certos problemas. E o Cuca já falou sobre isso. Ele falou que ficou claro, não necessariamente essa aspa, tá? Mas sim, ficou claro que na temporada passada o problema era a velocidade. Então, nessas contratações, é menos um cara de referência para o ataque buscando jogadores para
para darem velocidade. O ponto é esse, é repor as peças que você perdeu. Mas ainda precisava de um pouquinho mais para não ficar naquele limite, como foi na temporada passada. Sim. O elenco curto. A gente falou isso daqui o tempo todo, sobre o elenco curto, mas também, pegando o gancho no que o Cuca falou, né? Não foi exatamente isso, mas pegando o gancho do que você trouxe, o sistema tático também é completamente diferente. Então a gente vai ter que ver como o Cuca vai adaptar esse sistema tático novo, que ele vai implementar já com linha de 4, né? Não linha de 3 defensores, com os jogadores que ele tem em posse ali, que ele tem, que ele possa utilizar. A gente daqui a pouco vai brincar ali, né? Brincar que eu digo, porque é uma diversão pra gente, também profissional, óbvio, mas levar para o fã de esporte o que a gente tem ideia do que o Cuca pode fazer com esse time do Atlético Mineiro. Mas jogador de velocidade agora ele tem. Resta saber como ele vai utilizar. Ô, Natália, mas a gente sabe que o Atlético não necessariamente fechou o seu elenco, né? Ainda existe uma expectativa para mais reforços chegarem, mesmo agora com a temporada já com o pontapé inicial? Existe sim, Mari. Na coletiva, tanto o Vitor quanto o Cuca falaram que o elenco não está fechado, que sabe que precisa de mais contratações e o Galo vai seguir no mercado. O Vitor falou que o Galo demorou um pouquinho aí justamente por não ter acertado o técnico, né? Que precisava saber quem seria o técnico para não correr o risco de contratar um jogador que o técnico não queria e aí desperdiçar dinheiro do clube, desperdiçar o jogador também. E o Galo segue no mercado. Bom, a gente vai acompanhando, então, quais serão as posições ou como o Atlético irá também se movimentar também com oportunidades, né? Mais para o Atlético, mais para o Palmeiras? Mais sentido na contratação? Botar mais esforços para contratar um jogador como o Gregory? Pensando aqui rapidamente, acho que faz mais sentido para o Atlético Mineiro. Pelas perdas do Atlético na janela de transferência agora, porque no Palmeiras a posição dele ainda tem o Aníbal. Beleza? Tem uma comparação ali, mas ainda tem o Aníbal. Então, para cima, eu preciso tirar mais dinheiro do caixa para contratar esse jogador. Acho que seria mais o Atlético Mineiro do que o Palmeiras. O Gregory seria um substituto para a Batalha, para Zarate ou para alguma coisa nesse meio termo? Mais para Batalha. Mais para Batalha? Batalha. O Zarate, no Atlético, ele fez também em função defensiva, né? Fez bem, inclusive. Mas eu vejo, pensando no Atlético, ele mais, não como um Batalha zagueiro, mas como um Batalha protetor. O que chegou, né? Até que ele foi dando uns passinhos para trás, né? Sempre foi na carreira dele, né? Hoje, na função, tem o Alan Franco, tem o Otávio, tem o Fausto Vera, mas é pouco, pensando em toda a temporada, né? E aí é um problema do treinador, rodar elenco e tal, mas eu acho que faz muito sentido o Atlético pensar em um jogador como ele para a substituição mais do Batalha. Ou para ser titular. Sim, é interessante ver essa mudança também do perfil dos jogadores, porque o Gregory ele faz 31 anos em 2025. Então também é mais um jogador com uma média de idade acima dos 30, né, que o Atlético vai buscar e não necessariamente aquele perfil de jogador mais jovem, Jailson. É mais sobre... Eu até esqueci de citar o Gabriel Menino, né? Tem o Gabriel Menino. Que acabou de chegar. É que o Menino seria um 8, vamos botar, né? O Menino sairia mais pro jogo, seria um segundo volante. O Gregory é aquele cão de guarda mesmo, aquele cara que vai proteger a zaga, camisa 5, a gente viu muito... Sendo muito sincero, assistindo aos jogos do Botafogo, o Marlon Freitas saía um pouco mais, o Gregory segurava o piano de todo mundo. Marcava basicamente para todo mundo ali. Não tirando os méritos defensivos, né, que o Arthur Jorge fez, mas várias vezes ele descia para fazer terceiro zagueiro também, para liberar os laterais. Bom jogador, mas só a passagem dele, né, a mudança dele, para mim, do Bahia, que no Bahia ele tomava muito cartão amarelo. Muito cartão amarelo, porque ele chega firme. Eu vi na final da Libertadores. Madeira, exatamente. Ele chega firme, ali foi infelicidade, mas sim, ele chega firme e ele, para mim, ele consertou isso. Ele toma menos cartões, mas continua chegando duro nos adversários. E para a função dele é o que ele tem que fazer. Em relação, você falou da idade. Da idade, é um ponto, Jailson, nessa conversa, assim, para quem quer contratar o jogador, é muito mais uma necessidade, porque a janela... Para mim, a necessidade é aquilo que a gente estava conversando ali em off na redação, né, Mari? Para mim, os valores do mercado, e isso a gente já está falando aqui, fica ali, né, mercado da bola e tudo mais, as conversas hoje, tudo em euro. E a gente estava conversando desde o final do ano passado em relação aos salários dos treinadores, que a gente... foi chegando a algumas conclusões impressionantes em relação aos salários dos treinadores. O Boina chegou no Vasco, deu 3 espirros, foi embora com 1,5 milhão. Saúde. Amém.
Mas não foi isso? Mas foi. Impressionante. A gente não viu nada do Boina, ele ganhou 1 milhão e tanto no contrato. É verdade. Que rescisão, né? É? Uma rescisãozinha dessa. 3 espirros. Hein? Você gostaria? Posso começar a espirrar? Mas eu acho que o mercado está assustador. É. Essa é a realidade. Para mim, a gente estava falando disso no final do ano. O Atlético Mineiro acabou segurando um pouco a onda por conta do treinador. Acho o treinador e há um diagnóstico que não era difícil de ser feito, que a gente está falando aqui há um tempo, que o elenco do Atlético Mineiro era curto na temporada passada, e o Cuca deve ter chegado lá e falou, realmente, não é muito difícil, é curto e a gente precisa contratar. Ah, tá bom, a gente precisa contratar, só que a gente quer rejuvenescer o elenco. Tá, mas você vai pegar qualquer jogador aí com 24, 25, 26 anos, você vai pagar lá para 15, 20 milhões, dependendo do jogador, dependendo de quem for, 20 milhões de euros, tá? Dependendo de qual for esse jogador. E aí, não resta opção, você vai ter que jogar um pouquinho mais para cima, a idade. E aí você já vai pegar uns caras de 29, 30, 31 anos, porque é o que o mercado oferece. Mesmo assim, os valores são assustadores. São. Que você pega, por exemplo, sei lá, questão salarial, você já vai... O que a gente estava falando, é tudo de 700 mil para cima. Não tem nada abaixo disso. Aí é o jogador ok com 1 milhão. 1 milhão e tanto de salário. Mas, então, sim, eu fico pensando assim, as diretorias hoje em dia tentando mapear o mercado, sabe? Eu quero um scout fenomenal. Eu quero pegar um jogador abaixo, quero rejuvenescer meu elenco, pegar um jogador abaixo dos 20 e poucos anos. Tá, vai abrir o bolso? Se você não for abrir o bolso, você não vai contratar. E eu acho que é isso que a gente está vendo nesse início de ano. E é incrível, né, assim, que falando de um scout fenomenal, tem clubes que mudaram a sua vida porque apostaram em um scout fenomenal. Lá vou eu, primeira vez no ano que eu falo. Mas o Brighton, yes. O Brighton é um grande exemplo disso. E é um grande exemplo disso aqui no nosso quintal. É Estupinhã, tentou McAllister. O Vitor Reis fez a primeira proposta, foi o Brighton, né, Marra? O Enciso. McAllister, Enciso, Caicedo e McAllister, a gente está falando de 200 milhões. Caramba. E os caras que foram contratados quando eles valiam pouquíssimo. Então, o Boa Noite, que está no Leicester, tem muito jogador muito bom. O Barco, que está emprestado, né? Valentim Barco, lateral esquerdo. Que é do Boca. Sim. Muito jogador que aparece aqui e que, às vezes, o clube nosso, brasileiro, não busca e os outros já buscaram. Assim, já foi. O Brentford também faz isso. Então, assim, é preciso mesmo investir nisso. E aí você pensa a situação do Atlético, querendo trazer mais um jogador muito bom, campeão da Libertadores, campeão brasileiro por 31 anos. Na temporada passada, foi pior, hein? O início da temporada passada, vale lembrar, tinha Edenilson e Patrick, por exemplo. Nossa, foi mesmo? Verdade. Jogadores acima de 30, que já tinham jogado menos na temporada anterior e que iniciaram a temporada lá. Verdade. E aí não é desrespeito aos jogadores, é desrespeito aos departamentos que contratam. Sim, porque não era para contratar. E depois não era para manter por tanto tempo com salários altos e jogando a média de idade lá para cima. O Atlético segue no mercado em busca de reforços. O técnico Cuca, né? Aliás, Eltinho, você falou já na rádio. Quer 4, tá? Zagueiro rápido. Vamos lá, vamos começar da defesa. Um zagueiro rápido, um volante, um meia de criação e um ponta esquerda. São 4 peças que o Cuca quer. Então vamos lá. Zagueiro rápido tem nome? Não. Até agora não. Volante seria o Grêmio. Vamos lá, zagueiro rápido. Só falta ele pedir o Gemerson. Não, pensa! Não, eu queria é porque existe o Siga, que deveria ser seguido, viu, gente? Viu? Ó, fica a dica. O Siga porque escreveram com C, eles ser entenderam seguido, errado. Tá? Siga ou siga! Siga ou siga! Vamos lá, continuando. Pensa, zagueiro rápido, como que é difícil, cara. Achar no mercado. O Cruzeiro achou um. Era o zagueiro rápido do Brasil. Né? O Cruzeiro buscou o zagueiro rápido do Brasil. Enfim, o Gregory seria esse volante que agora entrou a concorrência, nada mais, nada menos do que do digníssimo Palmeiras. Meio campo de criação, o Siga tinha apresentado 2 nomes ao Atlético. 2 dos vários nomes, né? E que isso chegou à grande imprensa. Era o Acosta, que está no Cincinnati, e o Hohenheiser. O Siga que apresentou os 2 nomes? Siga que apresentou os nomes para o Atlético. Acosta
e Hohlheiser. Hohlheiser do Benfica. Entrou ontem no jogo contra o Barcelona. E tem alguns outros times do futebol brasileiro de olho no Hohlheiser. O Acosta também, parece que o Corinthians começou a... Já tentou e saiu fora. Ligar o radar. Mas quando o sai fora em início de temporada, não sempre leve... fica ali, né? Fique atento, torcedores. O falar que saiu fora não quer dizer muita coisa, não. Viu? Tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. E um ponta esquerda. O Cuca quer muito um ponta esquerda. Ele precisa muito, para o estilo de jogo que ele trabalha, ele quer muito espelhar bastante o que foi feito em 2021 e não o que foi feito em 2012, 2013. Então, esse é o foco do Cuca hoje, quando a gente fala a respeito de treinadores. Recapitulando, um zagueiro rápido, um volante, um meia de criação e um ponta esquerdo. Ó, os pontas, Bruno Henrique ou Soteldo. Sim, são dois nomes. Que o Vene Casagrande, inclusive, não é, né, uma novidade, mas de proposta do Atlético, de aumento de valores, de um contrato mais longo pelo Bruno Henrique, foi uma informação que o próprio Vene trouxe do Flamengo, aí não é nada que parte do Atlético, mas do Flamengo. Agora, o Bruno Henrique, salvo engano, vocês devem ter essa informação também, é um cara de 2 pau lá no Flamengo, não é não? Por aí. Bom, mas você vai aumentar o salário. Então, e aí eu acho loucura. Eu vou falar de verdade. Vamos lá. De verdade, eu acho o Bruno Henrique um grande jogador, muito bom jogador, mas a temporada dele 23 e a temporada 24, ela acumula 94 jogos, com 17 gols e 6 assistências. A gente pensando, Bruno Henrique, o que ele entregou 19, 20 e 21 é muito pouco. Então, ou seja, a idade vai chegando. Ele tem 34 anos, tem um salário muito alto. Eu acho que seria de uma ousadia absurda do Atlético, absurda. Eu não vejo hoje o Bruno Henrique valer os valores que vem que chegaria ao Atlético, que, vamos colocar em questão, ele tem um salário muito alto no Flamengo, o Atlético aumentaria o salário. Não importa quanto, se é 50 ou se é 300, mas aumentaria, que eu já acho muita coisa. Absurdo. Hoje, o contrato do Bruno Henrique com o Flamengo é até 2027, ou seja, ele tem 25, 26 e o ano de 27. O Atlético jogaria para 28 e aumentaria mais um ano, com a possibilidade de mais um. E ele já tem 34 anos. Até 29. Ele chegaria ao Atlético, a gente está em 25, com 39 anos. O Bruno Henrique estaria no Atlético com 39 anos, com um salário absurdo. Então eu acho que não tendo o físico do Hulk. Isso, não tendo o físico do Hulk, né? Lembrando que ele teve 2 lesões graves no Flamengo, se recuperou, mas eu apresentei os números agora. Ele jogou muitas partidas? Jogou, mas o número de gols e assistências do Bruno Henrique, pegando o montante por 2 anos, caiu bastante. Então, eu gostaria de ver o Bruno Henrique no futebol mineiro, jogando pelo Atlético, gostaria, mas com moldes costurados mais aceitáveis e acessíveis. E não entra na minha cabeça essa matemática que está sendo proposta. Põe o Vene Casagrande na tela, Andrezão, por gentileza. Tem um tweet do Vene. Por que eu estou destacando o tweet do Vene? Essa informação partiu aqui dos colegas, né? Eu não me lembro, estava de férias, não sei quem deu essa informação sobre o Bruno Henrique. Eu acho até que foi o Thiago Fernandes, não sei. Mas o que o Vene traz? Que o Atlético entrou em contato com o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, na expectativa de contar com uma possibilidade de forçada do atacante para sair do Flamengo, o que não vai acontecer. E o Flá, mesmo que chegue proposta, não fará negócio. O atacante é visto como muito importante, enfim. O que a gente precisa destacar é que tem um contrato, o contrato segura, mas quando o jogador quer sair, né? Tá vendo Batalha, está vendo aí o Zarate, quando o cara quer sair, não tem jeito. Né? Agora, a gente não sabe. O que eu acho meio contrassenso é que o Atlético fala da dificuldade financeira, de ter que segurar e a possibilidade de aumentar o salário de um cara que já tem 2 milhões de salário. Não faz o menor sentido você trazer um jogador como o Bruno Henrique com 34 anos ganhando 2 milhões por mês. Você investir em um jogador de 30 como o Júnior Santos, eu não sei quanto ele ganha, mas seguramente não é um salário que chega a R$1 milhão. Agora, o Bruno Henrique pagando 2 ou mais de 2, 34 anos, oferecendo um contrato de 4 anos, me parece ser meio loucura. E aqui o Vene está dizendo que ele não sai se o Atlético não pagar a multa. Então, difícil acontecer.
O Júnior Santos, a notícia que veio do Rio é que o Atlético praticamente dobrou o salário dele em relação ao que ele recebia no Botafogo, né? No caso do Bruno Henrique, eu vejo a estratégia do Atlético, não estou dizendo que eu concordo, mas a ideia é tipo assim, eu vou te dar um salário um pouco maior, vou te dar um contrato um pouco maior, daí. você vai lá, força a saída e eu não tenho que pagar para te contratar. Né? O que eu economizei não tendo que pagar para o Flamengo, eu te pago uma beirada aqui e fica ainda bom para mim. A ideia do Atlético é essa. Eu não acho que vale a pena no longo prazo pelo que o Elton falou. De todo jeito, depois você tem que ficar pagando o atleta por um contrato muito longo. E atletas em idade avançada, a gente não tem como cravar rendimento. Isso é um fato. Isso não é perseguição a jogador A ou B. A gente vê o Hulk, que é o exemplo maior de físico, a gente já consegue identificar algum declínio no desempenho físico do Hulk, mas mesmo assim ele é muito fora da curva. Então você fazer contrato longo com qualquer jogador que seja na idade que o Bruno Henrique está, é um risco muito alto. Então por isso que normalmente não se faz um contrato longo ou não faz um contrato com salário tão elevado quando o jogador está na idade avançada. Então essa conta do Atlético eu também concordo que não faz sentido quando a gente soma tudo. A estratégia está muito clara. Vai lá, força a sua saída, eu não tenho que te comprar, eu te dou uma beirada do que eu gastaria comprando no Flamengo. Eu imagino que possa ter sido um pedido do Cuca, eu imagino que certamente tenha passado pelo Cuca o pedido, o Cuca não está errado de pedir, agora eu acho que o Atlético está errado nas condições que estão sendo faladas. Não sei se efetivamente são as condições que estão na proposta, mas é um cara muito caro, uma idade. Agora, se viesse numa situação de, tá em final de contrato, o Flamengo liberou, você traz, mesmo que com um salário mais alto, você não tenha que investir, de colocar dinheiro para trazê-lo, vá lá. Agora, como foi a saída do Davi Luiz? Se for algo na casa de 2 paus por mês, cara, eu acho Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque o Atlético já olhou a ampulheta do tempo ali, ó. Exato. Está olhando, hoje é dia 22 de janeiro. O Atlético tem mais 36 dias para montar o time para o primeiro semestre, HG. Depois de ter perdido quase 4 semanas sem técnico e mais 15 dias de janeiro de absolutamente nada. Então a gente está falando de praticamente 35 dias que o Atlético desperdiçou e olha para frente e vê agora a necessidade num mercado que está altamente inflacionado. Quando você fala, o jogador quando quer sair, a gente tem a situação do Batalha, mas a gente tem a situação lá do Arias, do Fluminense, que estava inclusive boa parte do campeonato ameaçado, fez jogo duro, tem por vezes também as equipes no Brasil, em algumas exceções, é verdade, concordo com você, que maior parte dos casos os clubes acabam cedendo à vontade dos jogadores, então é por isso que o Atlético está partindo para isso, HG, porque ele não teve uma organização para começar a trabalhar isso desde setembro. Cara, você tem um senso de urgência, de repente o Atlético teria muito mais chances de convencer o próprio Bruno Henrique, o Flamengo, se tivesse começado a planejar isso desde outubro, pelo menos, novembro. Mas agora, cara, o Bruno Henrique viajou com o Flamengo. A notícia do Vene que ela é muito importante. E toda porta que o Atlético bate, sabe que apesar de, novamente, né, curiosamente, mais uma vez, a gente tem que lembrar também que a chave no Atlético muda, né? De investimentos, mais pés no chão. Agora, quando a gente fala, o Elton, me refresca a memória, por favor, Elton. Um meia, um volante, um zagueiro rápido, ponta esquerda. Isso. Trazendo dos jogadores que vieram na venda do Paulinho. O Patrick, o Gabriel Menino e o Júnior Santos estão aqui. Sim. A gente pode considerar que o Coelho está fechado? Pode. Muito próximo. O Thiago deu a informação de que sim. Tá, muito próximo. Eu ainda não, mas vamos lá, sério. Tá. A gente tá falando de 8 jogadores. Se o Atlético consegue fechar isso tudo, é uma janela quase igual a do Cruzeiro. Isso. Só que a maneira que ela foi trabalhada, bem diferente. Tardia. Exato. Tardia. Exato. Eu tava de férias, o Cuca ainda não tinha sido confirmado pelo Atlético. Aí eu chamei uma pessoa do Atlético e falei assim, eu tenho uma informação aqui, fulano, que o Vitor viajou, ele foi buscar o jogador. Não, ele viajou com a família. Eu falei, mas quem tá cuidando do planejamento? Não, o Rodrigo Weber. Eu falei, cara, quer dizer que o cara que tá... Não pode viajar? Não é isso que eu tô falando. O cara pode, qualquer coisa, tá no contrato dele, tem que fazer. Só que na situação que o Atlético se encontrava, com tudo atrasado, programação mal feita, etc e tal, entregar pro Rodrigo Weber. O Rodrigo Weber, de repente, um cara do departamento de análise de mercado, virou uma figura importantíssima. O Atlético lançou um novo cargo no futebol brasileiro. Que é de pegar um cara do departamento de mercado e transformar esse cara num alto executivo do clube.
de dar, inclusive, a condição do cara ficar à frente das negociações. Vocês estão de brincadeira. O Cuca recebeu os reforços do Gabriel Menino, Patrick e o Natanael, né? Que já estão lá em Orlando com a equipe e tal. E aqui ele vai montar o time que é mais ou menos a base do que foi no final de semana. Obviamente que o torcedor até vai, né? Um programa de 7 horas da noite, o horário não é dos melhores, o trânsito também não ajuda. Tem ingresso normalmente a R$20. nesse horário, os ingressos a preços módicos. Agora, o que tira, obviamente, o torcedor do estádio é não ter seus principais jogadores em campo. E além de tudo isso, a gente já começa a destacar a questão do trabalho de mercado do Atlético. O Atlético, ontem nós falávamos aqui da retomada junto ao Gregory e a questão do Bruno Henrique. O Atlético tenta o Bruno Henrique, mas lá no Flamengo querem dinheiro, quando se pagar a multa leva, se não pagar não leva. E a questão do Gregory também, agora o Palmeiras entrou na briga. Ainda sobre o Bruno Henrique, deve rolar mais uma tentativa do Atlético hoje. Se isso não acontecer nas próximas horas, eu acho que o Atlético deve realmente tirar o time de campo, mas é uma tentativa, isso é fato. O Atlético tem tentado, sim, o Bruno Henrique, lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2027. A ideia do Atlético para encantar o jogador é dar o contrato até 2028, apresentar um contrato até 2028, com a possibilidade de renovação para mais um. E aumentando ainda o salário do Bruno Henrique. E eu, de verdade, o Bruno Henrique é um grande jogador, mas ele tem 34 anos. Passou por lesões, a temporada passada dele não foi o primor que já foi em outras oportunidades jogando pelo Flamengo. Então, assim, eu fico muito preocupado com eu vou usar a palavra, tá? O desespero do Atlético para conseguir um jogador a essa altura do campeonato. Está faltando criatividade? A pergunta vale para você e para o Valu. E aí, a criatividade, eu vou colocar uma outra situação. Vamos, falta dinheiro? Vamos lá. Não é essa questão. Não é essa questão. Se o Atlético está colocando aumento de salário ao Bruno Henrique, dinheiro existe. Que já tem um salário altíssimo. Altíssimo. Não vamos ficar falando de valores, de números aqui, porque eu acho que são coisas particulares a cada um dos jogadores e hoje é SAF. Então o dinheiro tá saindo de grandes empresários. Então, enfim, criatividade. O que o Atlético prega que é a cabeça pensante para a busca de nomes no mercado? O Siga. Ok? Vocês concordam? Concordo. Não é isso? Então, beleza. O Siga apresentou para o Atlético 2 nomes, Lúcio Acosta e Hohlheiser. Eu sempre, quando eu falo Hohlheiser, eu vou lembrar do Rolls-Royce, né, o presuntinho. O Hohlheiser, que está no Benfica, que é um nome desejado por várias equipes do futebol brasileiro, até mesmo pelo Botafogo, para substituir o Almada. Na cúpula do Atlético, existiu algumas divergências sobre os 2 nomes e também entre os diretores e a própria comissão técnica. Aí eu pergunto, o porquê um nome que é do Siga não é aprovado pela gestão e pela comissão técnica? Qual o ponto de divergência quando você aponta que o Hohlheiser pode ser o nome para distribuição de jogadas, e é isso que ele faz, foi isso que ele fez no futebol argentino, é isso que ele fez no Benfica, e o Acosta a mesma coisa, é um jogador de destaque e de grandes números na equipe do Cincinnati. Como que eu fico sem entender qual é o ponto que o Siga apresenta esses 2 nomes, isso é informação. O Siga apresentou esses 2 nomes. E por que não tem o agrado dos principais nomes dentro do Atlético? É a grande dúvida que, pra mim, paira no ar. Eu não tenho dúvida. Eu acho que é assim, muita gente achando que entende do que o Siga está fazendo. Só que não são do Siga. Não que tudo que o Siga mostre como opção tenha que ser a nova ordem. Claro que não. Mas, a partir do momento, aí a gente volta naquela questão, por exemplo, do CEO, né? Tem autonomia, o Siga? Ou é apenas estar trabalhando em prol do Atlético para apresentar nomes que eles já sabem que serão rejeitados? Mas isso também é uma verdade. O Siga trabalha, o Siga busca. O Siga apresenta. Que, diga-se de passagem, fica até difícil da gente avaliar a qualidade do departamento, porque não depende, a contratação não depende deles, né? A avaliação no mercado sim, mas a contratação não depende deles. Então, se o Siga
entende que para o sistema que o Cuca vai adotar, etc e tal, tem que trazer o Bruno Henrique. E a direção falou, olha, a gente pode ir até aqui. E o Flamengo diz, não, se vocês forem até aqui pra nós não dá. Então, é mais um não. Mas a crítica cai no colo do Siga. Então, vai cair no colo do Siga. A gente vê nas redes sociais. Que é o chama de cega, né, Valor? Isso, a gente vê nas redes sociais. Uma parte da torcida. Até certo ponto com razão. Esse departamento de análise do Atlético não serve. Mas cai no colo do Siga. Nós temos aí um problema que pra mim é muito grave mesmo. Mas que não pode criticar, tá? Não pode criticar. Mas, que é muito grave pelo seguinte, nós já falamos isso aqui, ficar batendo nisso parece até perseguição, mas não é. Nós temos aí alguns problemas. Por exemplo, a questão do Vitor como diretor, nós já falamos várias vezes que colocaram alguém... Vamos lá, deixa eu contextualizar, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Tá. Ontem eu tive a oportunidade de chamar o João Paulo Sampaio do Palmeiras no WhatsApp. Everton, mas uma simples pesquisa na internet você conseguiria essas informações, mas é melhor buscar na fonte, né? Porque ele, atualizadas as respostas, você traz aqui pro ar, como eu levei lá na Band. Chamei o João Paulo Sampaio do Palmeiras e disse assim, João, depois que você chegou ao Palmeiras, o que você gastou e o que o Palmeiras arrecadou com o seu trabalho de captação? Que ele é o responsável pela base do Palmeiras. Ele me disse, Everton, eu gastei 300 milhões e o Palmeiras arrecadou, depois da minha chegada aqui, com os negócios envolvendo jogadores de base que foram, que subiram pro principal, 2 bilhões e 100 milhões de reais. 2 bilhões e 100, tendo gasto 300 milhões na captação e tal. Porque é o seguinte, o Palmeiras vai lá, o Valu é um craque, menino de 12 anos, vai lá, procura o Valu, a dona Maria Helena, vamos salário pra senhora, vem pra cá, traz o Valu e vem jogar aqui. Aí teria ido, tá? Pode seguir. Zagueirão Valu. Então é o seguinte, gastou 300 e apurou 2 milhões e 100. O Atlético é um clube tradicionalmente bom vendedor? Não é. Você chega a esse ponto com muito trabalho, mas um trabalho de organização. Começa dentro do clube. Investimento, né? Então, investimento na base, investimento na logística e etc e tal. Então, é um conjunto de fatores que leva o Palmeiras a arrecadar 2 milhões. Gente, isso é um clube. O que o Palmeiras arrecadou vendendo jogadores da base, ele compra um clube de primeira divisão no futebol brasileiro e ainda sobra dinheiro. Então, o Atlético preferiu trocar grandes profissionais por profissionais de qualidade duvidosa nas áreas que eles atuam. Eu não estou questionando o quanto a torcida do Atlético idolatra o Vitor e o tem como um grande ídolo. Isso é outra coisa. Mas aí coloca o Vitor para substituir o Rodrigo Caetano, não tem estofo, desculpa. Falamos aqui da questão de, tira o Leandro Figueiredo, põe o Valu, tira o Domênico, põe o Elton, tira não sei quem, põe o Everton. Não é assim, meu irmão, não é assim. Você tem que colocar gente qualificada, capacitada. Você tem que buscar os melhores. É óbvio. A sua tentativa é de busca dos melhores. Você vai achar caro colocar os melhores profissionais? Existem o Palmeiras paga mais. Que estão maiores do que as pessoas que estão sentadas nela. Seguramente. Isso. E aí, quando no ano passado, uma pessoa do Atlético disse, olha, não, realmente o Vitor tá tendo muita dificuldade e tal, mas agora determinou-se aqui dentro que o Rodrigo Weber vai ajudar. E o Rodrigo Weber passou a ser uma figura notada e citada. Mas só o Atlético tem isso, Valu. Só o Atlético tem isso. O Cruzeiro é o Alexandre Matos, lá no América é o Cascado, lá no Palmeiras é o Anderson Barros, né? Outrora no Flamengo era o Marcos Braz, lá no São Paulo é o Rui Costa e tal. E no Atlético quem é? Não, o Vitor e o Rodrigo Weber. Mas peraí, o Rodrigo Weber virou uma grande figura. Não tem que aparecer, não tem que ser citado. O diretor de futebol não é o Vitor. Então a responsabilidade é dele nos acertos. Por exemplo, a venda do Paulinho, um baita, eu não sei se o Paulinho foi vendido ou se o Palmeiras comprou, aí há a diferença, né? Questão de semântica, mas há a diferença, né? O Palmeiras chegou e falou, toma aqui, 18 milhões, ou o Atlético falou, não, você quer pagar 15, a gente libera por 18 mais 2 jogadores, mas eu vou confiar que a coisa foi feita assim. Então nessa aí, méritos pro Vitor, porque foi uma venda que não tinha como falar não, 18 milhões é muito dinheiro. Pro mercado nacional. Mas tá reforçando o adversário. Cara, mas tudo bem, mas por 18 milhões de euros... É muita grana. Euros ou dólares? Euros, né? Euros. Então, o que a gente tá... Onde eu tô querendo chegar? Se você não colocar os melhores profissionais em cada área, a coisa não vai andar. Então, notou-se que o Vitor tava com dificuldade, foram lá buscar um Cuca, terceira ou quarta opção,
Foram lá buscar o Cuca. E aí o Cuca... Agora, só voltando aqui, já que a gente está falando do Lianco, eu preciso voltar para retomar a questão do Paulo Brax. Sim. Falou aqui de um cara que é preparado, que estudou e etc e tal. Então, o que vai acontecer ninguém sabe. E eu não acho que o resultado do trabalho dele... Porque, ó, no Internacional, quando o Brax passou pelo Inter... Primeiro, o Brax não estava nem entre as 3 primeiras opções do Atlético. Então o Atlético trouxe o Cuca, que não estava entre as 3 primeiras opções. O Atlético trouxe o Brax, que não estava entre as 3 primeiras opções. Mas o trabalho do Cuca e do Brax não depende só deles. Não depende só deles. O Brax pegou o Internacional no pior momento político do Internacional. O Brax foi pro Vasco da Gama, quando a 777 estava lá, uma desgraceira total. Depois ele foi pro Santos, que vivia uma Série B, uma dificuldade muito grande, agora ele vem pro Atlético. Ele até atingiu o objetivo dele no Santos. Sim. Ele subiu. Esportivamente ele subiu. Subiu e com sobras, né? Sim. Então, enfim. O que eu vejo dessa situação, gente, eu não questiono a qualidade, principalmente no quesito de busca de conhecimento do Paulo Brax. Ele estudou para isso, ele se preparou para isso. Eu acho que as oportunidades, elas precisam chegar para as pessoas. As pessoas buscam isso. As pessoas estudam para alcançar um objetivo. Sim. Esse é o objetivo de todos. E ele fez isso. Ele estudou para isso, ele se preparou para isso. Acho um cara extremamente educado, correto. Já trabalhei com ele no período de América, no período de Federação Mineira também. Você cobriu a América, né? Ele estava no América isso. à época. Trabalhei com ele nessas 2 situações. Um cara extremamente qualificado e preparado para aquilo que ele estava cumprindo. O meu questionamento é, no momento que o Atlético vive, a situação que o Atlético vive, do turbilhão, eu não sei se ele seria o melhor nome para esse momento. Então, enfim, esse é meu questionamento. Mas boa sorte para ele. Vou torcer muito para que ele faça sucesso. E a gente tem que lembrar mais uma coisa em meio a tudo isso, que pouca gente está se atentando. Ele está vindo para uma nova estrutura do futebol no Atlético. Porque o Atlético não trabalhava com o CEO do futebol. O Atlético trabalhava sempre com o diretor de futebol. Foi assim com o Rodrigo Caetano, com o Vitor. Ele vem para ser um cargo acima do Vitor, não é isso? Isso. Na verdade, ele vai comandar o futebol geral. Ele vai ser... CSO. A gente espelhando aqui as estruturas, ele vai ser o que o Alexandre Matos é no Cruzeiro, ele vai ocupar o mesmo cargo, ele vai ser o CEO do Exatamente. futebol. Ele vai estar, igual o Alexandre está acima do Pelaipe, ele vai estar acima do Vitor. Sim. Então, ontem, mas o Atlético está estreando essa estrutura, porque apesar de ter se tornado SAF, ele ainda não havia adotado esse tipo de organograma dentro do clube. Não havia adotado, é uma novidade. O clube hoje é comandado basicamente pelo Rafael Menin. O Sérgio Coelho se afastou. O Ricardo Guimarães participa, mas não efetivamente ou ativamente como o Rafael Menin. O Rubens Menin menos ainda e o Renato Salvador menos ainda. Como é que chama o outro lá, o Elton? Do banco lá? Vocaro. Menos ainda. Então o Rafael Menin é o cara que meio que dita o ritmo das coisas. Agora, ontem lá na Band, lá nos Donos da Bola, eu disse que, entre trazer o Brax e manter o Vitor, mantém o Vitor, a não ser que você vai dar pro Brax autoridade ou o Brax vai ter que ser subserviente aos mandos do Rafael Menin. Que ele viraria só uma espécie de fantoche. É isso aí. É porque as pessoas me abordaram no privado do Instagram ontem, logo após o programa, falaram, mas como assim? O Brax é muito mais preparado que o Vitor. Não é muito mais. É daqui até a Groenlândia. Aliás, o Trump tá querendo tomar lá. Daqui até a Groenlândia. É muito mais preparado. É óbvio que sim. Mas, se tiver que ser uma figura subserviente dentro do clube e só balançando a cabeça pro dono... Resolve pouco, né? Vira um cargo pra gente ver e falar, né? Que ele existe. Mas o Paulo Brax não tem esse perfil, eu também acho que não. Aliás, o Paulo Brax, enquanto esteve por aqui, que tive mais contato com ele, sempre foi um cara muito polido, muito atencioso, gosta de falar, né, Vitor? Você não gosta de falar. O Vitor não gosta de falar, não gosta de aparecer, não gosta de dar entrevista, não quer que abre treino, né, lá no Atlético. Então você tem que ter um cara acima dele para aproximar. O Atlético não pode ser mais um clube tão longe da sua torcida. O Atlético se tornou um clube antipatizado. Ai, que má vontade. Não, você sabe que é. Você que fala que é meio que má vontade com o clube, o Atlético ficou um clube antipático, porque meio que colocaram uma redoma, sabe? E erro atrás de erro, e comunica mal, e aí tiveram que trazer, aliás, o Domênico também não estava entre os 3, mas hoje está na comunicação do clube, e tomara que o Domênico, que tem uma visão diferente de como o clube deve ser próximo ao torcedor e até à imprensa, né? Tomara que isso mude, e tomara que o Paulo Brax venha para mudar exatamente esse formato de negócio
sabe? De que o clube tem que ser dentro de uma redoma, que o clube tem que ter um campo de força ali, que a torcida não se aproxima. Tá passando da hora do clube, do Atlético voltar a ser aquilo que era anteriormente. Eu estou dizendo de ser um clube próximo de seu torcedor. Não estou dizendo que erros cometidos anteriormente precisam voltar, pelo amor de Deus, longe disso. E quando a gente fala autonomia, evidentemente nenhum cargo que entre no Atlético tenha que ter mais autoridade e comandar as ações do que os proprietários. Não, mas é espaço para exercer todo esse currículo que o Elton acabou de trazer do Paulo Brax. Senão, não adianta. Exatamente. O rezar na cartilha, eu entendo que existem normas, Perfeito. É uma empresa, você tem que seguir as regras da empresa, que a gente segue aqui, Perfeito. Você segue no seu trabalho, você que tá acompanhando, tá no seu trabalho, tá em casa, tá no carro. Então, você segue essas orientações, mas o que eu falo é que você tem que abrir espaço para um cara que se preparou tanto movimentar os negócios para o melhor para o Atlético, que às vezes fica parecendo que tudo fica tão fechado que até os movimentos do próprio diretor de futebol é manipulado pelos gestores. Então, para que você tem um diretor de futebol? Deixa os donos pegarem e buscarem fazerem as contratações, porque você coloca um cara para trabalhar como diretor de futebol, mas ele é totalmente controlado pelos seus gestores, então pega e toca o time sozinho. Você traz pelo currículo, mas ele só executa aquilo que quem contratou fala. Esse é o grande problema. E aí por isso eu vejo grandes benefícios do Cuca estar no Atlético de volta. Porque o Cuca tem estofo, tem tamanho para chegar e falar, não, isso eu não vou fazer. E aí quando ele fala isso lá dentro... Se é um outro treinador, o Milito. Se o Milito bate de frente, eles têm tamanho. Ô Milito, dá uma seguradinha. O Cuca não. Então, eu vejo grandes benefícios do Cuca estar. A questão do Domênico ter voltado, você pode gostar ou não do Domênico, né? Mas de comunicação, principalmente de Atlético, ele entende bem. E agora o Paulo Brax como seu, se não for uma figura subserviente dentro do clube, acho que o Atlético ganha. Porque numa mesa, discutir futebol numa mesa, Paulo Brax, Cuca, próprio Vitor, pela experiência como atleta, e o Rodrigo Weber, que eu sinceramente não conheço, gostaria até de conhecer, eu acho que melhora, tem mais gente pensando ali dentro. Salve, salve, torcida atleticana! Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo. Pra atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Galo. Galão está indo pra cima no Mercadão da Bola, o nome do Arthur está sendo ventilado e a diretoria do Atlético quer muito a contratação desse jogador. É um cara que chega para ajudar e muito, né, o setor ali de meio de campo, com um pedido exclusivo do técnico Cuca. Não para só por aí, o nome também do Dybala está sendo especulado pela diretoria do Galo, né? O Cuca acredita que esse argentino craque de bola poderia ser uma válvula de escape no sistema ofensivo do Galo, e não para por aí. O Soteldo também, junto com o Bruno Henrique, são prioridades do Galo para essa janela, que só fecha no dia 28 do próximo mês. Então, assim, ainda tem mais um mês ainda para o Galo ir atrás de contratações, de reforços. Eu estou muito otimista com todos esses nomes que estão sendo ventilados pela diretoria do Atlético Mineiro. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos. O Júnior Santos já chegou, só que não para por aí. Tem outros nomes sendo ventilados, sendo especulados. Então, assim, o Galo vai abrir os cofres. Lembrando que o Galo vendeu o Paulinho por um valor, assim, astronômico e agora pretende ir no mercado para contratar peças que façam esse elenco do Galo, né, ser um elenco muito forte nessa temporada, que infelizmente não iremos jogar a Libertadores, só que tem Copa do Brasil, tem Brasileirão e também tem Copa Sul-Americana. Então, assim, tem 3 competições para o Galo, né, entrar para ganhar. Então, estou muito otimista. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre a possível chegada desses atletas. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!